projetos nesse sentido é a nossa missão. Melhorar o cotidiano, aprimorar processos e desenvolver projetos inovadores está no nosso DNA. No Brasil, fomos pioneiros em uma série de iniciativas ancoradas na tecnologia blockchain. Criamos uma rede virtual de cartórios, realizamos as primeiras transações imobiliárias 100% digitais, envolvendo compra e venda, escrituração e registro de imóveis e de memorial de incorporação. Realizamos o primeiro registro de nascimento, que, diga-se de passagem, de um bebê muito fofo, além da primeira união estável. Foram projetos que nos encheram de orgulho e gratidão pelos parceiros que caminharam com a gente nessa jornada. Agora, nos preparamos para mais uma iniciativa inovadora. Lançamos a plataforma PropLedgers, uma ferramenta mobile que possibilita assinatura e gestão eletrônica de contratos, além do registro dos mesmos em blockchain, o que proporciona uma vasta segurança e transparência às transações. E o melhor de tudo, essa ferramenta é aplicável a quaisquer mercados, quaisquer segmentos. E assim seguimos nossa jornada, pensando projetos fora da caixa. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais este webinar promovido por nós, da GrowthTech, em parceria com a IBM. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um ótimo evento. O Open Banking promete mudar a forma como o mercado financeiro funciona, impactando diretamente bancos, fintechs e outros negócios relacionados. Na prática, para o consumidor final, o Open Banking regulado e funcionando no Brasil permitiria que as pessoas movimentassem suas contas a partir de diferentes plataformas e não só pelo aplicativo ou site do banco. A ideia é deixar o sistema financeiro mais transparente e competitivo, além de empoderar o cliente, que passa a ser dono de seus dados e pode transacionar isso de forma que lhe for mais conveniente. Destaca o CEO de uma fintech brasileira de empréstimo pessoal. Já a blockchain é uma tecnologia que vem transformando inúmeros mercados e segmentos da indústria devido à tamanha sofisticação e capacidade de agregar segurança e valor às transações digitais de quaisquer naturezas. E para conversarmos sobre esta temática nesta noite, temos a honra de receber o Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, e Dísio Neto, CEO do Zero Bank, Joaquim Campos, VP IBM Cloud and Cognitive, e Hugo Pierre, CEO da GrowthTech. Senhores, muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos iniciar então o nosso debate com o Reinaldo Rabelo. Reinaldo, você poderia dividir com a gente como é Open Banking, como o Brasil está se posicionando nessa matéria e quais são as tendências que você enxerga para este mercado? Olá, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né, aos meus colegas aqui de painel. Sempre muito bacana falar sobre essas inovações relacionadas ao dinheiro, né, ao mercado financeiro ampliado, né, desde a criação aí do blockchain, né, dos criptoativos, né, a gente não pode falar em dinheiro somente dentro do mercado financeiro tradicional. Bom, em relação ao Open Banking, né, a gente tem, na verdade, aqui um conjunto, né, de instruções, né, de normativos e determinações, né, do Banco Central, né, que observando, né, o que já aconteceu, né, em outros países, né, principalmente no Reino Unido, decidiu implementar, né, sistemas, né, dentro das entidades, né, que compõem o nosso sistema financeiro, que permitam, né, compartilhamento, né, de informações de forma segura, né, uma interoperabilidade, né, entre os participantes, né, do mercado financeiro, né, e até posteriormente do mercado de capitais, né, entre estruturas não bancárias, né, mas estruturas relacionadas ao mercado de investimentos que também poderão, né, integrar esse conceito, né, de Open Banking na medida, né, que forem feitas as implementações de abertura, né, de informações
tanto de cadastro, né, como de operações realizadas por um cliente, né, dentro de um banco, né? Então, esse conceito, né, ele abarca, né, essa troca segura, né, de informações de um determinado cliente, né? Então, eu, sendo cliente de um banco, posso decidir, né, passar a operar em outro banco, né, e deveria fazer isso sem nenhuma fricção, né? Eu deveria conseguir transferir todos os meus ativos, né, para o novo banco e passar a operar no dia seguinte, né, naquela entidade, ou mesmo, né, utilizar alguma outra estrutura para obter informações que eu detenho, né, naquele banco que eu tinha escolhido primeiramente. A gente tem um caso interessante, né, no Brasil, né, que é o caso do Guia Bolso, né, que permitiu que as pessoas passassem a consolidar informações de suas contas, né, para organizar seu planejamento financeiro, e essa operação ela acabou acontecendo através de acesso, né, direto dessa plataforma às plataformas bancárias, né, com o uso de crawler, né, uso de sistemas de acesso, né, às contas, né, que o cliente autorizava, né, através da entrega do seu login e senha, né, para consolidar essas informações. Então, imagina que a gente possa ter, né, um sistema como o do Guia Bolso, só que com menos fricção, né, autorizado e mesmo, né, com essa permissão, né, dos agentes que detêm contas dos clientes. Então, a gente passa a ter, né, com esse conceito implementado, né, uma estrutura financeira de fato interoperável, né, em que todos os agentes se comunicam de forma segura e que o cliente aí possa ter mais liberdade, né, na escolha do seu prestador de serviço, e o banco os bancos, né, os participantes todos acabam atuando muito mais preocupados, né, em entregar usabilidade, né, e mesmo produtos, né, para os clientes, né, e menos preocupados em fazer blindagem, né, de informações, né, e mesmo de acesso para impedir que aquele cliente transfira operações para um concorrente. Então, a gente vai ter aqui mais uma evolução, né, que o Banco Central no Brasil, né, tem tentado introduzir para aumentar a competição, reduzir custos. E aqui a gente tem, né, na agenda BC Hash, né, do Banco Central, já alguns movimentos nesse sentido, né, a quebra das barreiras, né, nos cartões de crédito, no uso das maquininhas, a regulamentação de instituições de pagamento, né, que deu estímulos, né, ao surgimento das fintechs. Mais recentemente, o PIX. O PIX, por exemplo, permite, né, eu estava agora há pouco fazendo esse teste, o mercado Bitcoin, né, sempre teve, por atuar num segmento, né, que sofre, né, rejeição, né, de parte, né, do mercado incumbente, né, sempre teve dificuldade de operar, né, como é natural, né, das operações cripto, né, 24/7, né, sem nenhuma parada, porque não conseguia, né, ter abertura de contas em todos os bancos que seus clientes detêm conta, né. Com o Pix, a gente consegue operar 24/7, porque o sistema de pagamentos instantâneo, né, introduzido pelo Banco Central, ele funciona 24/7, né, independente de qual banco seja o do cliente, qual banco seja o do mercado Bitcoin. Então, são bem interessantes, né, essas medidas, né, elas são medidas relacionadas à infraestrutura, mas que elas trazem, né, muita melhoria, né, no serviço para os consumidores, para os clientes, né, e tudo feito dentro de modelo, né, que é normal, né, dos bancos centrais, com bastante segurança. Então, aqui a gente tem, recentemente, o Banco Central
publicou, né, uma resolução, né, no final de outubro, tratando de algumas características, né, do Open Banking, né, e com certeza a gente vai evoluir mais ao longo de 2021. A forma como nos relacionamos, né, da maneira financeira com o nosso dinheiro, enfim, de forma geral. Agora vamos ouvir o Edísio Neto, CEO do Zero Bank. Edísio, qual é a sua visão de mercado sobre esse assunto e como o Zero Bank está atuando ou se preparando para essa jornada? Márcio, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando conteúdo e aprendendo muito também com meus colegas aqui de painel. Eu acredito assim que eu trabalho há quase 17 anos no mercado de câmbio. Apesar de novo, eu comecei desde os 16 anos com um escritório de câmbio. E o Banco Central, naquela época, e até pouco tempo atrás, ele era sempre um obstáculo na carreira do empreendedor, nessa jornada aí de empreender no mercado de câmbio e de outros setores do mercado financeiro também. Mas hoje eu considero muito o Banco Central uma oportunidade. A cada novo comunicado que o Bacen solta no mercado, a gente fica aqui empolgado, esperando onde está a próxima oportunidade de empreender. Então, acho que o Pix, que está começando agora, é uma grande abertura para o mercado, é um grande recado também, um recado que o Bacen ele segue aí com o projeto do Open Bank, abrindo o leque de opções e descentralizando o mercado. A gente sempre conheceu esse mercado financeiro por ter uma concentração muito forte e agora o Banco Central permitindo essa livre concorrência e exigindo cada vez mais dos principais bancos que sejam criativos, que procurem inovar, que procurem fazer parcerias com fintechs também. Então, no final, lógico, existe aí uma baita oportunidade de empreender, como também acaba atingindo diretamente o consumidor, que fica com várias opções e tem um custo mais reduzido com isso. Então, acredito que o Open Bank ele é uma grande oportunidade agora para que as pessoas possam começar um relacionamento com uma instituição nova sem precisar se preocupar com o histórico, porque a gente vê muito isso. Você abre conta num banco hoje e esse banco não consegue te aprovar crédito, não consegue aprovar nenhum tipo de financiamento, até cartão de crédito é difícil, e agora você vai poder migrar o seu histórico para aquele banco e ele vai poder ter mais certeza quem é o cliente dele e te oferecer produtos específicos. Então, esse roadmap do Open Banking do Banco Central, ele gera um potencial muito grande de novos produtos e serviços integrados, onde trabalha aí junto banco tradicional com fintech, oferecendo para o cliente um serviço de forma integrada e benéfica para o cliente. Então, acho que o brasileiro vai ter que começar a se acostumar a ter vários bancos digitais no seu celular, cada um com o seu benefício. O Zero Bank ele está trabalhando muito num nicho concentrado do mercado, que é aquelas pessoas que estão procurando fazer investimentos com criptoativos e câmbio, e pessoas que fazem operações de câmbio, principalmente remessas internacionais. Então, a gente acredita que hoje 90% dos bancos digitais eles estão muito concentrados em uma única operação, que é cartão de crédito, e não adianta o Zero Bank ir lá querer brigar com os principais players, porque os clientes já estão sendo muito bem atendidos, mas existe ainda um oceano azul quando a gente fala de banco digital, que é um foco em câmbio, pagamentos internacionais, compra e venda de criptoativo e pagamentos digitais integrados, onde o usuário pode ter ali um portfólio multimoedas com pagamentos instantâneos via Pix ou via cartão mesmo. Então, a gente está muito feliz com essa baita oportunidade que o Banco Central está trazendo. É, de fato, um pioneirismo, tem que ter coragem para tocar esse projeto, porque acaba atingindo muita gente grande, mas o que a gente está vendo não é um movimento contrário, é um movimento a favor mesmo, não só dos pequenos,
mas os próprios grandes estão se mexendo muito e procurando aí inovar bastante, e acho que vai ser uma competição super saudável. Isso, e em relação ao Zero Bank, eu falei Zero Bank, mas você pronuncia o Zero, né? Você falou também, então, como ele está atuando, vem se preparando dessa maneira. Legal, legal. Interessante conhecer o ponto de vista de dois importantes players de mercado, como o seu e o do Reinaldo. De fato, ao ouvir vocês, nós temos a impressão de que o Open Banking será uma grande revolução no mercado financeiro, uma revolução muito positiva, preciso destacar. Bom, e nas falas anteriores, podemos ver que duas tecnologias são muito marcantes no conceito de Open Banking: as APIs e blockchain. Vamos ouvir agora o Hugo Pierre, CEO da GrowthTech, que nos ajudará a entender conceitos destas tecnologias e como elas podem ser utilizadas na prática, em um cenário de Open Banking. Está com você a palavra, Hugo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí aos colegas também de painel. Em nome da GrowthTech, eu agradeço a todos que estão com a gente aqui nessa noite. Bom, eu trouxe uma apresentação para dividir com vocês, para a gente poder tocar esse tema de uma forma menos técnica possível. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Para falarmos um pouquinho das tecnologias que estão basicamente envolvidas nesse cenário de Open Banking. Como os colegas Reinaldo e o Edísio colocaram de uma forma muito salutar, o Open Banking nada mais é do que esse sistema, né, que permite que outras empresas e serviços acessem dados de clientes com autorização explícita dos mesmos. Então, uma tradução literal do termo nada mais é do que um banco aberto, e ele parte de um princípio principal de que os dados bancários, eles pertencem aos clientes, né, não pertencem às instituições. É o que nós chamamos do empoderamento do cliente. O cliente passa a ser dono dos seus dados e transaciona da forma que for mais conveniente, da forma que lhe for melhor, de acordo com a sua decisão. Na prática, essas pessoas movimentam as suas contas a partir de diferentes plataformas, e não só por um aplicativo ou por um site de um banco específico, né? E isso faz com que as instituições financeiras se concentrem mais em suas operações principais e permitam que outras empresas tenham acesso às suas interfaces para desenvolverem novos produtos a partir disso. E tudo isso é possível através da tecnologia antiga já no nosso meio, a velha API, que são nada mais do que conjunto de programações que permitem que sistemas se comuniquem entre si. Então, para quem aí milita no mercado de tecnologia, sabe como é complexo trabalhar com customizações, enfim, trabalhar com reformulações, refaturações de sistemas, e as APIs vêm justamente para nos ajudar nessa questão. Elas possibilitam que tenhamos ambiente de sistemas interagindo entre si através de um mecanismo mais simples, né? Um exemplo que temos, por exemplo, o Google Maps. Quando eu acesso um site de um hotel e consigo visualizar ali o melhor caminho para chegar até lá, em muitos casos eu estou usando ali uma API do Google Maps que me facilita a interação do meu site, desse meu hotel, com um mecanismo onde eu possa visualizar qual o melhor caminho, por exemplo, a melhor rota para chegar ali. Eu tenho uma nítida e clara API interagindo dentro do meu sistema, desse exemplo de um hotel, no caso. Outros exemplos bem práticos, quando fazemos pagamentos online diretamente numa loja, eu estou integrando o meu e-commerce, estou integrando o meu site, que eu estou vendendo alguma coisa virtualmente, com um meio de pagamento de mercado. Então, eu tenho aí um outro claro exemplo de uso de API para poder fazer essa comunicação funcionar. Quando eu também acesso um site ou um sistema qualquer através das minhas redes sociais, eu também estou utilizando APIs disponibilizadas por essas redes sociais para poder fazer essa junção, essa integração de sistemas. Então, trazendo esses exemplos, me parece ficar mais claro que usamos APIs diariamente nas nossas transações virtuais e elas, de fato, são a grande questão, são, de fato, o grande norte que farão e que fazem já, em alguns projetos que já existem, o Open Banking funcionar, né? E falando um pouco de APIs, de uma forma menos técnica possível, nós temos basicamente APIs englobadas em três tipos. Temos as APIs privadas,
que são aquelas que conectam aplicações, sistemas dentro de uma empresa. Temos as APIs parceiras, que são aquelas utilizadas entre parceiros de negócios. Então, independente da relação, quando um parceiro cede a oportunidade para o outro se conectar através de uma API, eu estou falando de um tipo de API onde envolve uma permissão de uso. E tenho também as APIs públicas, que são aquelas APIs que são usadas livremente por qualquer interessado, aquelas APIs que estão disponíveis com o código-fonte ali relatado para ser integrado em qualquer plataforma. E falando um pouco da outra tecnologia que também pode ser uma grande aliada para o processo do Open Banking, que é a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia de registro, né, distribuído, que visa essa descentralização como medida de segurança, que nada mais é do que bases de registros e de dados que são compartilhados, que tem a função de criar um índice global para as transações que acontecem dentro de um ambiente, dentro de um mercado, de uma rede, né? Então, a blockchain, ela, no final das contas, ela gera o chamado livro-razão, o ledger, como alguns autores chamam, e dentro daquele livro eu tenho todos os registros de transações que acontecem dentro de um ambiente, dentro de uma rede, né? E por que alguns pontos fortes, né, que essa tecnologia tem? Por toda a sofisticação envolvida na sua arquitetura, no seu funcionamento, ela proporciona uma alta qualidade, né, dos dados que ali são gerados. São dados duráveis, confiáveis, longevos. São processos que garantem uma integridade justamente pelas regras de negócio que estão envolvidas dentro dessa rede, né, envolvidas dentro permeando essa tecnologia blockchain, além da transparência e da imutabilidade, né? Então, uma vez registrado na blockchain, aqueles dados são imutáveis e são transparentes porque são disponíveis para todos aqueles que compõem aquela rede e que têm uma cópia daquele ledger. Então, são pontos poderia listar alguns outros pontos fortes, pontos positivos dessa tecnologia blockchain, mas, no meu entendimento, esses pontos aqui trazidos são pontos que têm uma relação direta com a questão do Open Banking. E aí, eu preparei o match do Open Banking com a blockchain. Quando parte do princípio que o cliente ele é dono dos seus dados, ele passa a ter um zelo maior pela questão desses dados próprios que estão trafegando dentro de algum ambiente. Então, o cliente passa a prezar por alta segurança, algo que essa tecnologia provê com bastante maestria. Um outro ponto é a questão da padronização de validação das transações, né? Quando eu falo da tecnologia transações validadas por alguns entes que compõem essa rede, e essas validações elas não são subjetivas, elas são baseadas em alguns padrões determinados pelos próprios atores dessa rede. Então, é um ponto bastante interessante e que me parece ter aí um match muito grande com a questão do Open Banking. Além da imutabilidade dos registros, como citei, como um ponto forte da própria tecnologia blockchain, e da questão da transparência também. Então, quando o cliente, quanto o usuário final, passa a ser dono desses seus dados, ele passa a ter uma preocupação maior com todas essas questões, e a blockchain é uma tecnologia ideal para fazer esse casamento acontecer de alta segurança, de preocupação mesmo com os seus dados dentro de um ambiente virtual. Aqui eu trouxe uma simples ilustração. Imaginemos que tenhamos aí uma ferramenta, um app de Open Banking, qualquer, XPTO, e eu tenho dados do banco A, dados do banco B, dados de uma fintech, por exemplo, que financia um imóvel. Esses dados chegam a esse aplicativo XPTO do Open Banking através das APIs que comentei. Lembrando, as APIs são aquelas tecnologias que permitem a comunicação entre sistemas. E imaginemos que tenhamos um usuário final, uma cliente, tentando realizar uma transação de uma compra de imóvel, por exemplo. A setinha amarela, eu tentei ilustrar, por exemplo, um processo de blockchain funcionando. Então, esses mesmos atores, teoricamente, que venham a compor essa rede, seriam responsáveis pela validação dos dados, a validação da transação em si, baseada em regras de negócio estipulada por esses próprios atores, para que, de fato, essa transação fosse efetivada, que é a compra do imóvel. Então, o objetivo é justamente a gente trazer um pouco de integração, aliás, de bastante integração de instituições que tenham dados desses clientes,
e esses dados sejam disponíveis em um único local e através de uma gestão, enfim, de uma decisão do cliente final em utilizar esses dados, ele consiga realizar transações. Então, tentei ilustrar de uma forma mais simples aqui como funcionaria um cenário básico, por exemplo, de uma transação dentro de um Open Banking. E alguns casos, Reinaldo citou, inclusive, citou o Reino Unido, alguns casos que já temos aí no mundo, né, de Open Banking. O Reino Unido saiu na frente em 2018, e o principal ponto que fez, pelo que tenho lido, tenho estudado sobre o tema, que fez o Reino Unido ter sucesso, né, ter êxito na implementação de projetos de Open Banking, foi justamente a padronização das APIs e a padronização de conceitos, né, de UX, muito relacionado com design e user experience. No mundo de tecnologia, hoje, principalmente nesse mundo muito digitizado, tem um papel preponderante a questão do UX, que é a forma como o usuário final se relaciona com aquela interface, com aquele aplicativo, com aquela tela que ele tem na frente. Temos também a questão da União Europeia, que no final de 2019 também trouxe uma padronização de APIs para aquelas instituições ligadas ao Banco Central Europeu e que desejem operar dentro do cenário de Open Banking. E temos mais 3 nações aí, a Austrália, o Canadá e a Índia, que estão com seus projetos saindo do forno. E a expectativa, pelo menos no caso da Austrália, é que ainda até dezembro desse ano eles tenham no primeiro cenário de Open Banking, integrando as 4 maiores instituições financeiras do país. Então, revisando, o Open Banking nada mais é do que essa questão de você ter dados compartilhados entre instituições diferentes e o cliente do outro lado da mesa, do outro lado da tela, sendo o grande detentor desses dados e podendo escolher a forma como ele trafega, a forma como ele operacionaliza. Enquanto tecnologia, as APIs como o principal mecanismo de integração, de comunicação desses sistemas, e a blockchain como uma tecnologia aliada, sim, pela grande sofisticação que tem, pela grande segurança e a questão da imutabilidade, enfim, tudo que já foi dito, como uma grande aliada para fazer esse conceito todo tão revolucionário do Open Banking funcionar. Então, eu devolvo aí a palavra para o Márcio e sigamos aqui a nossa discussão nessa noite. Ótimo, ótimo. Legal entendermos um pouco mais sobre o funcionamento dessas tecnologias que impactam diretamente o mercado de Open Banking. Muito bom. E para fecharmos o primeiro momento do nosso webinar, convidamos o Joaquim Campos, mais conhecido como Joca, que nos contará como a tecnologia de cloud pode suportar todo esse processo de Open Banking e como a IBM está se preparando para esta evolução. Joca, está com você a palavra. Olá, Márcio. Bem, pessoal, uma satisfação estar participando dessa conversa aqui hoje, junto com o Hugo, com o Reinaldo, com o Edício. Bem, eu estava juntando um pouquinho do que todo mundo falou aqui. A gente, no final do dia, está falando de ter como o Open Banking como uma plataforma, né, um grande fomentador de um ecossistema, né, através do uso do dado que pertence ao usuário, de forma a dar uma melhor experiência para esse usuário. A gente conseguiu ofertar mais produtos de uma forma integrada para atender esse usuário e também se reduzir o time to market, né? Na nossa visão, a tecnologia de cloud ela cumpre um papel importante aí, né? A tecnologia de cloud, por definição, pela forma com que ela foi desenvolvida, ela entrega a possibilidade de que serviços sejam desenvolvidos e criados com muito mais agilidade através do uso de serviços que já estão prontos para serem consumidos na nuvem, a partir de APIs que já estão prontas para serem consumidas na nuvem. Pode agregar e dar muito mais agilidade na disponibilização desses serviços para o mercado e para os usuários. A gente falou aqui das APIs, a gente falou aqui de blockchain. Tem uma outra tecnologia que eu acho que é uma tecnologia que também ajuda a gente a melhorar a experiência do cliente final,
que são as tecnologias de inteligência artificial, né? A gente tem utilizado muito tecnologias de inteligência artificial de forma a melhorar a experiência do cliente, porque através do uso dessas tecnologias a gente consegue dar um atendimento mais personalizado, mais rápido e ao mesmo tempo mais barato para esse cliente final. A gente tem casos de uso de inteligência artificial dentro do segmento financeiro, desde instituições mais convencionais, mais tradicionais, como são o caso de instituições como, por exemplo, o Bradesco, que utiliza o BIA, ou mesmo instituições já que nascem nesse novo mundo, né? A gente tem o Banco Original aí também utilizando esse tipo de tecnologia nossa para dar um melhor atendimento aos seus clientes. E fora do segmento financeiro, a gente vê essa tecnologia muito bem provada também para fazer atendimento de forma bastante assertiva, com melhora de tempo para a resolução de todos os problemas dos nossos clientes, dos chamados dos nossos clientes, indústria de telecomunicações, de utilities e várias outras. Então aí eu acho que também é um serviço interessante para ser agregado dentro dessas plataformas de Open Banking, nessas empresas que atendem os clientes no modelo de Open Banking. Pensando em nuvem, a gente entende que existem algumas características de serviços de nuvem que são importantes para assegurar que as empresas tenham sucesso no desenvolvimento dos seus serviços utilizando-se do conceito de Open Banking, né? Primeiro pilar que a gente acha que é bastante importante é o pilar do uso de tecnologias abertas, né? A gente está falando aqui do uso de tecnologias abertas para que o cliente não tenha lock-in, para que a empresa que estiver desenvolvendo serviços não tenha lock-in. Por que isso é tão importante? Isso é muito importante não apenas porque ajuda do ponto de vista comercial em negociação com qualquer venda. Isso é um componente, mas não é o mais importante. O mais importante é que a maior parte das tecnologias inovadoras que são disponibilizadas para o mercado hoje nascem a partir do desenvolvimento de software livre, a partir da criação de inovação que nascem a partir dessas grandes comunidades que desenvolvem software e entregam para o mercado hoje em dia. E essas comunidades desenvolvem software sem estar atrelado a qualquer tipo de plataforma. Então, você tendo como um pilar de sustentação importante dentro da sua estratégia de tecnologia para entregar esses serviços a adoção de padrões abertos, você vai estar assegurando que tudo aquilo que estiver sendo disponibilizado de mais novo naturalmente vai poder ser integrado à sua plataforma. A gente falou aqui de inteligência artificial, falou de blockchain, falou dessa característica do uso de API para acessar serviços e acessar dados e muitas outras inovações que vêm sendo disponibilizadas. E quem estiver atuando com uma estrutura de nuvem calcada em cima de padrões abertos não vai ter limitação para poder consumir todos esses novos serviços que vierem a ser disponibilizados e também vai poder se integrar de uma forma muito mais fácil e natural com todos os ecossistemas que estão presentes e se beneficiando da estrutura de Open Banking. Outro componente que eu queria colocar aqui como importante é a questão de se adotar uma estratégia de nuvem que seja uma estratégia de nuvem múltipla, ou seja, não se aprender apenas a uma tecnologia de nuvem específica. Existem várias tecnologias de nuvem aqui. Eu escutava que eu disse comentar de que a gente enxerga o consumidor de Open Banking no futuro provavelmente consumindo serviços de várias instituições financeiras diferentes e extraindo o melhor de cada uma. Quando a gente fala de tecnologias de nuvem, eu enxergo o caminho acontecendo de forma muito similar. Nós vamos ter e já temos hoje uma variedade grande de provedores de serviços em nuvem. Cada provedor tem seus diferenciais e tem suas características. Você montar uma estrutura que te permita se beneficiar de inovação e de características específicas que cada um desses provedores entregam para o mercado vai te colocar um passo adiante e vai te trazer muito mais facilidade de inovar e de ter velocidade. Então a gente entende também que essa característica de se trabalhar com um modelo de nuvem que seja um modelo de nuvem múltiplo é extremamente importante. Durante a conversa aqui, a gente fala dessa questão dos grandes ecossistemas, dessa habilidade que o Open Banking traz de se integrar tantas empresas e entregar serviços de uma forma diferenciada para o cliente final.
como parte desses serviços que estão sendo entregues, existem serviços que residem hoje em plataformas que são plataformas mais legadas. Então é importante também que dentro de um planejamento para se trabalhar com o Open Banking, se pense sim em tecnologias de nuvem por conta de todos esses benefícios que eu comentei aqui, mas de uma tecnologia de nuvem que seja híbrida, ou seja, que permita integrar o que existe nesses ambientes que a gente está desenvolvendo em tecnologias de nuvem com ambientes tradicionais, que residem em data centers de muitas empresas que vão se integrar a esses ecossistemas. Então é fundamental que a gente esteja falando de tecnologias abertas, que a gente esteja falando de a possibilidade de trabalhar com vários tipos de nuvens diferentes, porque cada um entrega um tipo de serviço que vai aportar valor e vai dar mais velocidade na entrega de novos serviços para aquelas empresas que atuam no mercado de Open Banking, e se trabalhar em um ambiente que seja híbrido, ou seja, que a gente consiga acessar através de APIs dados e serviços que estão tanto em ambiente de nuvem, mas também dados e serviços que estão dentro de ambientes convencionais, porque vão ter players que vão fazer parte desses ambientes, que são players que têm servidores e data centers próprios. Outro ponto importante é a questão de segurança. A gente tem acompanhado ao longo desse ano, e isso tem sido uma tendência ao longo da última década, e esse ano foi potencializado por conta do Covid, um crescimento acelerado em incidentes cibernéticos. A gente, com nossos próprios reportes, a gente tem identificado um crescimento de mais de 400% em número de incidentes cibernéticos ao longo desse ano e, de fato, um crescimento de 40% em fraudes concretizadas. Esse é um crescimento extremamente importante e a gente tem que estar atento para isso. Então, no momento que a gente estiver criando esses novos serviços, muito importante que se leve em consideração a dimensão da segurança desde o momento da criação do serviço, utilizando o conceito do Secure by Design. A gente criar já o serviço pensando em toda a arquitetura de segurança, utilizar templates prontos que entreguem esse serviço com segurança, trabalhar com dados que sejam dados criptografados, não apenas para prevenir fraude, mas também para ajudar a prevenir o dado do cliente, porque no final do dia é o que a gente estava discutindo aqui, o dado passa a ser uma propriedade do cliente e a gente tem que ter o maior zelo possível no trato com esse dado. Então a questão do trabalho com cibersegurança e disponibilização de serviços extremamente seguros é um componente muito importante. Nós da IBM, o que a gente tem feito com esse foco, né? Alguns pontos importantes aqui. A gente fez a aquisição da Red Hat. A Red Hat é uma empresa que atua no segmento de software livre, né, software open, e a gente é a maior empresa hoje com a aquisição da Red Hat nessa área de open. Toda a nossa nuvem é construída em cima de tecnologias open. A gente trabalha hoje com o maior time de profissionais em cibersegurança que existe aqui no Brasil. Então, são alguns pontos importantes que a gente enxerga que a gente vem investindo para se preparar para esse momento e está pronto aqui para atender todo esse nosso mercado. E, por último, a gente está fazendo um investimento importante aqui no Brasil com a criação da nossa Multi-Zone Region. Então, a gente está colocando aqui no Brasil 3 data centers conectados, de forma a garantir o maior nível de disponibilidade possível em arquiteturas de cloud para o mercado, levando o maior nível de disponibilidade para o usuário final, para aquele consumidor do serviço. Então, sumarizando aqui, a gente está falando em tecnologias open, estamos falando em arquiteturas múltiplas, híbridas, seguras e altamente disponíveis para garantir a qualidade do serviço. Márcio, com isso eu devolvo para você a palavra. Excelente, Joca. E a IBM sempre presente nos grandes marcos da nossa história tecnológica. Muito bom. E agora vamos seguir para a segunda parte do nosso evento, onde teremos as perguntas e respostas aqui através do nosso chat do canal do YouTube da GrowthTech. Bem, tem uma primeira pergunta aqui para o Reinaldo Rabelo. Reinaldo, vocês do mercado Bitcoin, que estão com um projeto bem interessante chamado Meu Bank. Você poderia nos falar um pouco sobre esse projeto? Claro, Márcio. Bom, o que a gente observa dentro do mercado Bitcoin, né, o mercado Bitcoin é uma startup que iniciou a jornada em 2013, né, então trabalha, né, no ecossistema cripto, né, desde
quase desde o início, né, do movimento, né, cripto, né, no Brasil. E sempre, né, os fundadores do mercado Bitcoin entendiam que existia uma ponte entre esse mercado, né, de ativos digitais, né, e o mercado financeiro tradicional. Essa ponte ela se mostra cada vez mais pronta, né, para unir, né, esses dois ecossistemas. A gente observa, né, principalmente no mercado americano, né, que tem até um estímulo, né, dos reguladores, né, para gerar essa aproximação. Empresas cripto, né, exchanges, custodiantes, criando, né, estruturas do mercado financeiro tradicional. Então, o mercado Bitcoin também acredita nessa linha de aproximação entre os mercados. A gente acredita que os criptoativos, né, os ativos digitais e o blockchain, né, como o Joca falou muito bem, né, agora há pouco, né, o Hugo também, né, eles é um protocolo, né, uma tecnologia que provavelmente vai melhorar muito, né, a questões de estrutura, né, e funcionamento do mercado financeiro tradicional. Então, nessa linha, a gente criou, né, no início do ano, né, um banco digital, né, que é o Meu Bank, que hoje opera para o mercado Bitcoin, mas em breve também vai operar para outros clientes, né, a gente vai abrir para outros clientes nas próximas semanas, justamente para acelerar, né, essa conexão entre o mercado financeiro e o mercado cripto. A gente acredita que esse movimento ele tanto pode ser feito, né, de lá para cá, né, os bancos se aproximando do mercado cripto, mas também pode ser feito, né, daqui para lá. A gente vê o próprio Edísio, né, comentando aí por um viés, né, não de exatamente, né, de investimento, né, mas aproveitando, né, a expertise, né, de câmbio, né, também buscando essa aproximação. Então a gente vê vários players, né, do mercado, né, criando, né, esse ecossistema no Brasil, desenvolvendo esse ecossistema no Brasil, esse ecossistema cripto de ativos digitais, né, de forma séria, né, de forma robusta, e de forma regulada, né? Então, muita gente, né, nesse mercado busca, né, essa regulação que traz mais credibilidade, né, e mais segurança, né, para os próprios clientes atuarem nesse mundo de ativos digitais, né, que com certeza nem vai ser o futuro, né, já é o presente. Então, o Meu Bank vai ser essa wallet de investimentos, né, que vai carregar, né, todos os ativos digitais, né, e conectar esses ativos ao cotidiano, né, dos clientes do mercado Bitcoin, né, para que eles possam não só, né, investir, né, usar nessas criptomoedas, esses criptoativos, mas também realizar tarefas comuns, né, de meios de pagamento, através desse banco digital, né? Então, só acompanhar aí nossas redes sociais, aí, aguardar que em breve a gente vai ter uma wallet digital de verdade, né, que nasce digital, né, e vai permitir essa conexão de forma simples, né, e sem fricção, né, do mundo real com o mundo digital também para pagamentos. É isso. Muito bom, Reinaldo. Acabei até de ler um viva aqui o mercado Bitcoin. Excelente. Agora uma para o Joca. Joca, gostaria de saber se a IBM já atende a bancos digitais, e vocês acreditam que esses bancos vão atingir grande fatia do mercado, hoje ocupada pelos bancos tradicionais? Obrigado, Márcio. Sim, a gente já atende. Eu comentei aqui de instituições clássicas financeiras com quem a gente trabalha, mas a gente já está trabalhando também com várias fintechs no mercado brasileiro e várias empresas que trabalham no mercado de Open Banking.
A segunda pergunta, qual foi, Márcio? Vocês acreditam que esses bancos vão atingir grande fatia do mercado, hoje ocupada pelos bancos tradicionais? Tenho certeza. A gente tem certeza de que, que a gente vai ocupar uma fatia grande do mercado hoje ocupado pelos bancos tradicionais. Na verdade, esse mercado cresce, né? A gente vai ocupar espaços no mercado também que hoje não são cobertos por nenhuma instituição financeira. Então, acho que tem uma parte que é de ocupar espaços já existentes, uma parte também que é ocupar espaços novos que vão estar aparecendo. Se a gente olha mercados financeiros, como, por exemplo, o mercado financeiro chinês, a gente já percebe um mercado financeiro com uma dinâmica totalmente distinta, diferente daquela dinâmica que a gente está acostumado no mercado como o nosso. Então, na minha visão, é uma tendência que isso se acelere. Isso vai se acelerar porque a gente está melhorando a experiência do cliente final, a gente está trazendo mais agilidade para o mercado na entrega de serviços, a gente está dando ao cliente a propriedade dos seus dados, que eu acho que é um desejo da população, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e tudo isso junto vai potencializar com que esse segmento de Open Banking cresça de forma acelerada. E nós da IBM, a gente já está investindo bastante nisso, a gente já está trabalhando com muitos clientes, e queria até aproveitar e fazer um comentário com vocês aqui. A gente tem, por conta da presença forte que a gente tem no segmento financeiro, a gente desenvolveu algo em conjunto com o Bank of America nos Estados Unidos, que se chama nuvem para o segmento de Financial Services. Tá? Então, é basicamente uma nuvem que já vem preparada com um conjunto grande de serviços para atender a todas as regulações que são importantes no segmento financeiro americano. A gente já está adaptando para ter exatamente esse mesmo serviço de nuvem disponível para o segmento financeiro brasileiro. Então, a gente vai ter também uma nuvem para clientes do segmento financeiro com características específicas para acelerar a entrega de serviços disponível no Brasil em breve. E isso vai beneficiar não apenas as instituições financeiras clássicas, mas também todo esse novo mercado que vai precisar trabalhar com o maior cuidado, maior atenção possível e segurança possível, os dados dos seus clientes. Contigo, Márcio. Uma terceira e última pergunta, que o nosso tempo já tá estourando, é para o Edísio, do Zero Bank. Edísio, como o Zero Bank tem se preparado para atender os preceitos da LGPD? Bom, a LGPD é um tema polêmico, né? Mas a gente tem se preparado bastante. A gente, primeiramente, elegeu o DPO, né, que é o encarregado responsável pelos dados da empresa, e ele age ali como um elo da comunicação entre os clientes, a empresa e as autoridades. Então, hoje, o Zero Bank ele pertence aos mesmos sócios da BIT Corretora, que é uma instituição financeira com 27 anos regulada pelo Bacen, e o que a gente resolveu fazer, por ser um tema novo e bem polêmico também, a gente resolveu criar um comitê de gestão de dados do grupo BIT. Então, a gente envolveu pessoas da BIT Corretora com pessoas do Zero Bank, que são setores aí de compliance, tecnologia, jurídico e operações, né, para que essas pessoas interajam e tragam aí as melhores práticas. No Zero Bank, a gente tem hoje um CTO, que é o Marco Carnu, bastante renomado, foi 20 anos fundador e CTO da Tempest, que é uma das maiores empresas de segurança da informação, que presta aí segurança da informação para os maiores bancos do Brasil. Então, o Marco está liderando esse comitê, representando bastante o Zero Bank, junto com vários outros profissionais de mercado que já respondem aí para Banco Central, já estão acostumados a fazer, lógico, agora se adaptando às novas métricas da LGPD, mas acredito que a gente está bem preparado. Edísio, muito obrigado. E chegamos mais ao final de nosso evento. Tivemos uma riquíssima discussão nesta noite sobre um tema que certamente impactará as formas como nos relacionamos com o mercado e a sociedade. Muito obrigado a todos pela participação. Fiquem atentos às nossas redes sociais para acompanharem nossos próximos eventos e iniciativas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.